Queridos irmãos de Nova Aliança, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, juntos, nesse momento, para elevarmos o nosso coração à sala do trono e alcançar do Senhor os favores que precisamos. Nós estamos bastante saudosos. Eu, particularmente, tenho no meu coração um desejo muito forte de, num breve tempo, estarmos juntos, estarmos podendo estar desfrutando um do outro, do abraço, do aperto de mão, daquela aproximação tão importante para o corpo de Cristo. Nós sabemos que isso não é uma coisa duradoura, há de ser que num breve tempo nós vamos poder ver revertido isso, melhor dizendo, pelo Senhor, essa situação. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos aqui neste canal que nós estamos disponibilizando para que nós possamos falar do amor de Deus e falar algo que console o nosso coração, algo que nos traga esperança, algo que nos seja, assim, de certa forma, necessário e imprescindível, para que nós continuemos essa nossa caminhada. Eu hoje quero ler um texto que é muito conhecido de todos os irmãos, que é aquele texto que fala sobre as 10 virgens, as 5 virgens prudentes e as 5 virgens imprudentes, ou nécias. Esse texto está em Mateus 25, capítulo 1, Mateus 25, versículo 1, nós vamos ler, e eu gostaria de orar antes de nós começarmos, amém? Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, tão importante em que nós precisamos escutar a Tua voz, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, através do Teu Espírito, que o Senhor toque o nosso coração, Pai amado, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, nos capacitando, Senhor Deus, a alcançar de Ti aquilo que é necessário para a nossa edificação, para o nosso consolo e, Senhor, para o nosso revestimento espiritual. Vem conosco, Senhor Deus, neste momento. Venha ao nosso coração, venha no coração de cada um dos irmãos. Fala porque queremos Te ouvir, Senhor. Nos abençoa com a Tua presença, com a dimensão da Tua paz. Eu oro assim em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Esse texto é um texto muito conhecido. Vamos lá. Ele diz assim, Mateus capítulo 25, a partir do verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem um noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-a para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse é um texto muito conhecido da igreja, é um texto em que nós já ouvimos muitas pregações, e eu gostaria de fazer uma reflexão nesse texto mais uma vez, porque hoje em oração, à tarde, eu senti no meu coração o desejo de ler esse texto, e Deus falou assim de forma muito clara no meu coração a respeito do que ele representa para as nossas vidas no dia de hoje, E destacando algumas coisas importantes nessa parábola, que eu achei necessária, eu tenho certeza que vai falar assim de coisas que nós precisamos ter uma atenção especial. Precisamos, nesses dias difíceis que estamos vivendo,
de coisas que são muitas vezes até não negligenciadas, mas até despercebidas, não é? Na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. E são coisas que realmente vão fazer muita diferença, né, em todos os aspectos, tanto nos aspectos presentes quanto nos aspectos futuros. Eu tenho duas perguntas simples e objetivas, né? O Senhor, ele terá 5 noivas ou somente uma noiva, uma virgem, né, como noiva? Serão arrebatadas 5 igrejas ou apenas uma, né? É uma pergunta que veio ao meu coração de uma forma bastante especial, né? Numa conversa, eu tenho liberdade de conversar com Deus e de perguntar a Ele essas coisas. E a resposta é simples: uma noiva e uma só noiva e uma só igreja, né? A palavra de Deus diz que será apresentada uma igreja, uma noiva pura, imaculada, santa ao Senhor. Então, quem são as outras 5 virgens imprudentes, né? Quem seriam essas 5 virgens imprudentes, ou quem seriam as 5 virgens prudentes, se é uma noiva só, né? O que elas representam, porque isso na verdade, essa parábola, ela tem uma representação, ela tem uma figura, né, para nós, e elas representam algo muito especial para as nossas vidas, não apenas um número estatístico, né? A gente sempre fala nessa parábola de estatística. Olha, 50% vai ficar, 50% vai. São entendimentos necessários para a gente poder alcançar realidades superiores, realidades maiores. Então, quando a gente fala de virgens, eu fui pesquisar, e virgem tem alguns significados interessantes, né? É aquela que se conserva, é aquela que não se corrompe, é aquela que permanece imaculada, é aquela que é nova, é aquela que é pura, né? Então elas representam a perseverança, elas representam as que não se conformam com este mundo. Então eu entendo que nós podemos perceber que isso só é alcançado através da santidade, né? Que nos faz nascer de novo e nos faz obedientes. Então a igreja é essa virgem que possui essas características da noiva do Senhor. E essa parábola, ela é uma tipologia, uma figura do reino dos céus e sua natureza. Porque no reino dos céus não entra carne nem sangue, mas entrarão aqueles remidos, lavados, né, purificados, imaculados no sangue de Jesus, e está dentro desse contexto de virgem, né, dentro desse significado da palavra virgem, né? E essa parábola, ela também figura os ministérios dados por Deus à igreja. Nós sabemos que existem ministérios dados pelo Senhor à igreja. O ministério, por exemplo, sacerdotal, né, que nós falamos na pregação passada. Nós somos um povo sacerdotal, quando nós estamos em Cristo, somos um povo sacerdotal. Nos deu também o ministério profético, nós somos profetas, né? A palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes, reis e profetas. São ministérios, né? Dentro desses ministérios, nós agora temos alguns outros ministérios, mais 2 pelo menos, né? Que são bastante coerentes e concernentes com essas 5 virgens, que é o ministério testemunhal e o ministério de adoração. Então Jesus, ele está se referindo aqui aos 5 ministérios prudentes e, obviamente, aos imprudentes, que é a recíproca não verdadeira, né? Quando nós falamos das virgens imprudentes, nós sabemos que algum desses aspectos que nós falamos aí, ministério sacerdotal, ministério profético, ministério de rei, ministério testemunhal, ministério de adoração, algum desses ministérios estão ou nulos ou falhando, né? E Jesus, ele está se referindo aos 5 ministérios de uma forma, nessa figura de linguagem, de uma forma que alcança a nossa vida, alcança a realidade da igreja, né? Alcança aquilo que as virgens, né, que são prudentes, estão fazendo em prol do reino, e as outras que não estão fazendo em prol do reino e necessariamente estão fazendo em prol de si mesmos, né? Nós vemos muito isso. Todas as 10, quando nós olhamos essa parábola,
nós vamos ver que todas as 10, pois elas possuíam lâmpadas, né, com azeite, e essas lâmpadas elas se acendiam, elas estavam acesas. Quando nós olhamos Mateus 25:8, diz assim: e as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então isso quer dizer que as lâmpadas da imprudente também estavam acesas, né? Qual era a diferença aí? O que nós podemos notar de diferença? As prudentes, elas tinham lâmpadas com azeite, mas elas tinham algo mais do que lâmpadas com azeite, né? Elas tinham uma vasilha reserva de azeite. Elas tinham as suas lâmpadas, que estavam com azeite, acesas, mas tinham uma vasilha de azeite, né, reserva. E as imprudentes, elas tinham as suas lâmpadas acesas também com azeite, mas elas não tinham a sua reserva, né, o seu pote ou a sua reserva de azeite, né? Então, a reserva de azeite, isso representa algo fundamental para a vida do cristão e para a vida daquele que crê em Deus e para a vida daqueles que esperam o cumprimento das promessas de Deus, para vivê-las a partir de agora até a eternidade, porque as promessas de Deus nos alcançam hoje e vão pela eternidade. Então a reserva de azeite tem um significado muito importante. Nós vemos aqui que aquela reserva de azeite era algo assim reservado para momentos difíceis dessa vida ministerial que nós falamos aí no início, né, que Deus nos dá quando nós adentramos, né, a aliança, o pacto com Jesus Cristo. Então, na vida do cristão, haverão momentos de intensa luta, haverão momentos de prova, haverão momentos de ataques, né? E esses momentos também, alguma coisa da nossa materialidade, da nossa humanidade, que é a fraqueza humana, nos acompanham. Nós vemos aqui nesse capítulo 25, no versículo 3 a 5, diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Isso demonstra uma falha, né? Mas as prudentes levavam azeite em suas vasilhas, e tardando o esposo, não é? Estava demorando muito o noivo, tosquenejaram todas adormeceram. Então isso mostra que até mesmo aquela vida cristã mais fervorosa, mais ligadas às coisas de Deus, né? Elas são bombardeadas pela fraqueza humana. Nós temos fraquezas, nós não somos uns melhores que os outros, né? Nós não temos capacitação humana, um melhor do que o outro. Nós somos todos iguais, mas existem diferenças espirituais. Nós vamos ver isso. Então nós observamos que a maneira como elas dormiram, a maneira como elas tosquenejaram, mostrando a nossa limitação, a nossa fraqueza, a nossa necessidade de recuperar forças físicas, né? Nós observamos que as prudentes, elas estavam preparadas. Elas dormiram, mas estavam preparadas. Na expectativa de quê? Na expectativa da volta do noivo. Elas sabiam que a qualquer momento o noivo poderia voltar, né? Então, elas pensaram, né, em como elas poderiam manter a sua lâmpada acesa para clarear o ambiente escuro em que se encontravam até a sua chegada. Isso tem um paralelo com as coisas que nós vivemos. Nós estamos num mundo em trevas. Nós estamos num mundo escuro, na escuridão espiritual, no sentido de que, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? O mundo está em trevas, envolto em trevas, e nós precisamos clarear aonde nós estamos, mas não por nós mesmos, porque nós não temos luz. A luz que brilha em nós é a luz do Cristo, é a luz do Senhor Jesus Cristo, né? Então elas estavam com suas vasilhas de azeite cheias, preparadas, e elas discerniam algo importante que nós falávamos na pregação passada. Elas discerniam o momento, elas entendiam o que estava acontecendo à sua volta. E hoje o que mais falta no coração do homem, na alma do homem, é discernimento, é discernir, primeiro, a batalha que nós estamos passando, segundo, as situações que se formam à nossa frente. Aquelas virgens estavam totalmente preparadas e com as suas mentes focadas não só no futuro, mas também no presente. Elas estavam vivendo no presente, sabendo que eram fracas, mas elas estavam preparadas porque elas tinham foco também no futuro. Aquele óleo, esse azeite que está se falando aqui,
significa o azeite da unção, a unção, o combustível, né, de um homem espiritual, de uma mulher espiritual transformada, né? Então essa foi a diferença entre elas, a unção. A unção fez toda a diferença, né? As que estavam ocupando os 5 ministérios na igreja, tinham, né, algumas delas, 5 outras, que não tinham unção, ou seja, não tinham aquela presença, aquela autoridade, vamos dizer, aquele discernimento no seu coração para entender o que estava acontecendo. Então, as 5 prudentes, elas tinham óleo, e as 5 prudentes não perceberam a necessidade de manter a unção para manter a chama acesa e estar preparada para qualquer coisa, para as lutas, para as batalhas, para os confrontos, para a pandemia, né? para os problemas da nossa vida normal, no sentido das coisas que se formam à nossa frente. Eu quero ler com os irmãos Efésios, no livro de Efésios, carta de Efésios, melhor dizendo, no capítulo 4, versículo 30. A Bíblia fala que nós temos uma chama acesa no nosso coração, que é a chama mantida pelo Espírito Santo. O óleo representa o Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo. Então essa chama, ela pode se extinguir se nós não tivermos focados, né? Se nós não tivermos apercebidos das coisas que nos cercam, das coisas que nos envolvem. E a Bíblia nos diz aí em Efésios 4:30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. É o dia da volta do Senhor. Porque quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós entristecemos através de quê? Através do nosso relaxamento, através das nossas negligências, das nossas fraquezas, do nosso desapercebimento das coisas que estão acontecendo. Tratamos as coisas simplesmente de forma física, de forma material, não encaixamos, não trazemos a nossa vida, diante de Deus, assumindo os ministérios que Ele nos deu, de forma coerente, de forma segura, de forma correta. Então nós vemos que muitas vezes nós entristecemos o coração, o Espírito Santo de Deus, e essa chama ela se extingue. Ou seja, a claridade que é necessária para nos dar visão das coisas que nós estamos vivendo, ela se extingue. Hoje nós estamos aqui gravando, estamos aqui falando, existe uma lâmpada, existe um clareamento sobre a minha cabeça que me permite ler, que me permite falar com vocês, mas se isso acabar, fica impossível, Então a chama da lâmpada, ela era o resultado do alimento combustível do óleo. Sem o óleo, sem chama. Isso é evidente, não é? Qualquer coisa que o carro funciona assim, sem gasolina o carro não anda, o motor não funciona. Então, queridos, enquanto nós estamos nessa terra, nós precisamos ser cheios do Espírito. Nós precisamos ter vasilhas reservas do Espírito Santo, Os dias têm sido extremamente difíceis, muita luta. Hoje nós estamos com perspectivas ainda maiores de contágio, rumores, coisas que estão nos preocupando em termos sociais, em termos políticos, ideologias. Nós temos falado nisso constantemente, Temos esses dias de separação que têm sido massacrantes, tem sido tremendo nesses dias de isolamento, E só quem mantém os 5 ministérios que nós falamos aí, é que pode resistir ao presente e garantir um futuro glorioso com o noivo Jesus Cristo que se aproxima. Então quem estiver vigilante, buscando a unção e preservando na posição, como é que nós podemos buscar a unção? Através da oração, através da separação, em que nós devemos ter a cada dia para estarmos juntos com o Senhor, para buscarmos nele a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos que buscar a alegria do Senhor, nós temos que estar meditando na sua palavra, estar nos abençoando, que é a nossa missão sacerdotal. Eu estou muito aceso com isso, Eu tenho orado muito a Deus e abençoado os irmãos, Isso tem sido para mim algo assim que eu coloco em primeiro lugar no meu dia, Então nós vamos nessa situação, nesse foco, nós vamos saber,
né, que no momento da chegada do noivo e durante essa espera que nós estamos dele, né, isso vai nos garantir o presente, no sentido de nós sermos livres, ou sermos livrados, ou sermos sustentados, aprovisionados, né, e vai nos garantir também o quê? O futuro. As coisas que estão preparadas para nós, as coisas que os nossos olhos não viram, nem nossos ouvidos ouviram, né, hoje será alcançado, os nossos dias serão alcançados pela virtude de cura, pelo livramento, pela provisão, pelo acolhimento, e no futuro, quando ele chegar, a certeza de adentrar a cidade de ouro, local onde será celebrada as bodas do Cordeiro, onde nós vamos estar. Quando nós olhamos Apocalipse, lá em Apocalipse capítulo 19, no verso 7 a 8, nós vamos ver escrito assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhes glória, porque as vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, que somos nós. Estamos preparados, estamos com a nossa botija, né, acesa, e com o nosso azeite de reserva, né? E no verso 8 diz assim: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos seus santos. Ah, meu irmão, muito do que nós precisamos será trazido para nós e para as outras pessoas, mas nós precisamos sempre da unção dos santos, estarmos alimentados por essa unção. Quando nós olhamos lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, deixa eu abrir aqui, Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 18 e 19, vai dizer assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa foi uma palavra que foi dita há 700 anos antes de Cristo, lá pelo profeta Isaías, e que Jesus leu quando foi à sinagoga. Essa unção estava sobre ele e essa unção ela é passada para nós, né? Então nós vemos aqui que o mesmo Senhor Jesus, ele tinha unção para quê? Para curar, para libertar e para restaurar. Ele afirma nesse texto, né, que o Espírito do Senhor é sobre mim. Então nós sabemos que nós também, agora como sacerdotes dele, que ele é o sumo sacerdote, nós vemos aqui que nós precisamos da unção. Unção para quê? Para curar, unção para libertar, unção para restaurar, unção para resistir, unção para estar firmes, né, nos propósitos de Deus, unção para termos santidade, unção para sermos fiéis, unção para adorarmos, para sermos verdadeiros adoradores, porque sem unção nada disso é possível, né? Então nossa posição é de noivo, é de noiva, né? E nós somos separados do mundo. Nós somos vestidos com umas vestiduras novas, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. É uma condição, é um lugar, é uma posição favorável, né? Favor de Deus sem merecimento, né? Poder de Deus que está disponível a todos nós pelo seu sacrifício, pelo sacrifício de Cristo. Deus ungiu Jesus, não para dar dinheiro aos pobres, mas para libertá-los do jugo, da miséria, para abrir porta aos cativos, né? E trazer-lhes uma nova vida. Então, ungidos, quando a Bíblia fala ungidos para, significa que por onde passarmos, nós devemos abençoar as pessoas por meio da unção sobre as nossas vidas e saber que essa unção ela tem um propósito. A palavra, ela nos santifica para que nós sejamos ungidos, para que nós estejamos, né, dentro desse poder que não se encontra em qualquer lugar, não se compra no supermercado, né, mas é só através da aliança com o Senhor Jesus, da unidade com o Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos a Bíblia, em 2 Coríntios, quando nós abrimos em 2 Coríntios, lá no capítulo 1, verso 21 e 22, nós vamos dizer assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus. Aquele que nos confirma em Cristo e que nos ungiu é Deus. E no versículo 22 diz assim: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então veja, a nossa vida terrena, ela termina na nossa posição na eternidade. Nós começamos aqui uma vida com Cristo e terminamos com Ele nas bodas do Cordeiro. Nosso alvo não são as bênçãos em si, pois elas, a Bíblia diz que elas correrão atrás de nós, né?
Quando nós olhamos em 1 João, capítulo 2, verso 20, nós vamos ver aqui, 1 João, capítulo 2, verso 20, diz assim: e vós tendes a unção do Espírito Santo e sabeis de tudo. Então, queridos, que nós tenhamos as 5 características das virgens prudentes, né? A que se conserva, a que se permanece incorruptível, a que é imaculada, a que é nova criatura, a que é pura. Que nós confirmemos o ministério que temos através do Senhor Jesus Cristo. Nós somos povo sacerdotal, somos reis e profetas. Profetas para anunciar o reino de Deus, profetas para declarar os beneplácitos, profeta para mostrar a esse mundo pela palavra profética, né? E fazer recuar na dimensão espiritual também pela palavra profética de autoridade todo o reino das trevas. E nós temos também a palavra de rei, o que significa o quê? Que nós temos a autoridade, a unção para promulgar, para declarar e promulgar na dimensão espiritual, né? Então, para que isso seja o azeite do teu coração, nós precisamos buscar mais e mais a unção. Em 2 Coríntios, quando nós olhamos a palavra de Deus, em 2 Coríntios, aqui deixa eu abrir, 2 Coríntios, capítulo 21, 22, eu torno a dizer, o qual Deus nos selou, né? Confirma convosco em Cristo, e nos ungiu, e nos selou, e nos deu penhor do Espírito em nossos corações. Então nós precisamos buscar isso, né? Ao final dessa mensagem, eu quero orar abençoando a tua vida. Eu quero declarar, eu quero promulgar, eu quero ministrar sobre a tua vida as bênçãos, a vida de Cristo, os ministérios do Senhor na nossa vida. Eu quero ler um trecho que está lá na frente, em Salmos 20, lá no verso 6 a 8, vai dizer assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com força salvadora à sua destra. Meu irmão, você é ungido do Senhor. Nós fomos ungidos, o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Isso vem através da nossa aliança com Cristo. Então nós somos ungidos. E confirma assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor Deus. Uns se encurvam e caem, as 5 imprudentes. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. O salmista está dando um testemunho de fé, né? Então nós somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, expressando a glória do Senhor. Amém? Feche os teus olhos nesse momento, eu quero orar por você. Nós vamos enfrentar, como estamos enfrentando, com resistência, com unção do Espírito, toda essa situação que estamos passando, porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe, Deus conhece os seus santos, seus ungidos, e esse texto diz aqui, esse texto que nós lemos aqui de Salmos, né? Salmos 20, diz que Deus fala: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra, que é o Senhor Jesus Cristo, a força salvadora de Cristo. Então Deus nos ouve, Deus está nos ouvindo. Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor. Entendemos, Deus, a necessidade que temos de buscar em Ti a unção, o óleo, Senhor Deus, para que a nossa botija tenha uma reserva para esses dias maus, esses dias trabalhosos, como diz a Tua palavra. Mas eu sei, Deus, Pai amado, que aqueles que estão conformados a esse ministério, Senhor Deus, representado pelas 5 virgens prudentes, nos leva, Senhor, nos aproxima e nos confirma tudo aquilo que nós precisamos para passarmos esse tempo, Senhor Deus, com vitória. Senhor, eu quero neste momento, Pai amado, numa das posições desse ministério, como sacerdote, Senhor, como rei e profeta,
Eu quero ministrar sobre os meus irmãos, sobre a igreja que o Senhor colocou sobre a minha responsabilidade. Quero ministrar a tua vida sobre a vida da igreja. Quero declarar, Senhor Deus, o enchimento do coração dos teus filhos com o óleo da unção. A presença do Espírito, Senhor, mantendo acesa a chama que nos vai, Senhor, clarear nesses momentos de escuridão que o mundo enfrenta. Nós sabemos, Senhor Deus, Pai querido, que a tua palavra diz que o Senhor é a luz do mundo e aquele que anda após o Senhor jamais andará em trevas. Deus, nós estamos confiantes da tua volta. Nós estamos, Pai querido, esperando uma expectativa há no nosso coração do momento em que nós escutaremos a trombeta, Senhor Deus, e escutaremos, Senhor Deus, o chamado e adentraremos a cidade do ouro para estarmos, Senhor, nas bodas do Cordeiro. Senhor, abençoa a tua igreja, eu abençoo a tua igreja, eu declaro vida sobre a tua igreja, eu declaro vida sobre os teus santos, como está em Apocalipse, eu declaro, Senhor, uma veste, Senhor Deus, nupcial para cada um dos teus santos. Pai querido, nesse tempo de dificuldade, preserva-nos, Senhor Deus, e nos conduz diante de todas as coisas, Senhor Deus, Pai querido, em autoridade, em unção, Senhor Deus, e Pai querido, o Senhor perdoa as nossas fraquezas, assim como aquelas 5 virgens prudentes também dormiram. Muitas vezes nós dormimos pelo nosso cansaço físico, pela nossa falta de resistência, pela nossa temporidade, mas Senhor, nos perdoa. Senhor Deus, sonda os nossos corações, vê se há em nós caminhos que não são bons e nos conduz nos teus caminhos, porque queremos, apesar, Senhor Deus, de estarmos vivendo nesse corpo carnal, queremos, Senhor Deus, e esperamos com expectativa um corpo glorificado, na qual, Senhor, não veremos mais lágrimas nem dores e nem dormiremos mais, porque, Senhor Deus, já não é corpo de carne nem de sangue, mas é corpo espiritual. Abençoa, Pai querido, toma nas tuas mãos nessa noite as nossas vidas. Abençoa, Pai querido, cada um dos teus filhinhos. Senhor, nos guarda debaixo das tuas asas. Senhor, uns confiam em carros e cavalos, como diz o salmista no Salmo 20, mas nós faremos menção do teu nome, porque o Senhor é que nos ungiu, o Senhor é que nos cingiu, o Senhor é que nos marcou para o dia da redenção. E eu abençoo a tua igreja com esta unção. Senhor Deus, eu declaro, Senhor Deus, a virtude de cura, a virtude, Senhor Deus, de restauração, de renovação, Senhor Deus, Pai querido, de restituição. Senhor, levanta o caído, Senhor, levanta o cansado, porque ainda há tempo. Senhor, que esse caído, que esse cansado, que esse desanimado, Senhor, receba um toque, Senhor Deus, do teu Espírito, Senhor, e possa acordar, discernir esse momento e encher, Senhor, a sua botija com o óleo da unção. Que a tua luz brilhe sobre nós, que a tua luz brilhe sobre a igreja, que a tua luz brilhe, Senhor, sobre os teus filhos, teus santos. Oh, Pai querido, muito obrigado. Eu oro assim abençoando o teu povo, teus filhos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que todos digam amém, amém e amém.